Sentem-se, por favor. Tomem os seus assentos. Glória a Deus. Aleluia. Pai do Senhor, sejam bem-vindos todos. Deus os abençoe. A cada semana a gente termina mais um pouquinho, né? A cada semana a gente faz mais um pouquinho. Logo, vamos acabar a obra, né? Em breve acabaremos a obra. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia junto comigo no Evangelho de Mateus, por favor, no capítulo de número 13, verso de número 1. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, verso de número 1. A epígrafe do texto é a parábola do semeador. Aleluia, glória a Deus. Mateus, capítulo de número 13, verso de número 1. De procurar aí com calma que eu estou esperando. Sem pressa. Quem está sem Bíblia, acompanha aqui, tá? Amém? Minha Bíblia diz assim, ó: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. 5. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Feche os olhinhos, inclina a cabeça, vamos orar. Papai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor possa nos dar o discernimento e entendimento da Tua palavra, e que ela possa, meu Deus, descer revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do Teu coração. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que a gente ouça, quebrante o nosso coração para que a gente entenda e compreenda qual é a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. O verso 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava sentado junto ao mar. Eu já falei para você que Jesus morava na praia, né? Você já sabe disso, eu já te contei. Mas se você ainda não sabia, saiba, a casa de Jesus era na praia, né? E Jesus, então, saindo da sua casa, foi junto ao mar, ou na praia, para pregar a palavra de Deus. O verso 2 diz assim: juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. O semeador era Jesus, falava ele dele mesmo, semeando a palavra de Deus, que era lançada sobre todos. A palavra de Deus, ela é pregada para todos. A semente é lançada sobre todos. Mas ela tem o mesmo efeito em todo mundo? Não. Não tem. Quando Jesus, ele nos dá uma ordem, um mandamento, se você preferir,
E ele usa o verbo ir, dizendo: ide por toda a terra e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus não disse que todos seriam salvos. Ele nunca disse isso. Muito pelo contrário. Ele afirma no Evangelho de Mateus, mesmo, capítulo 7, verso 12, 13, 14, ele traz um texto que fala sobre duas portas. Uma, larga, espaçosa, e ele diz que muitos optariam em entrar por essa porta, porém, ela os levaria à perdição. Ele disse então que haveria uma outra porta, porém, essa era uma porta estreita, apertada, pequena e difícil de se passar, mas essa levaria à salvação. Jesus sempre deixou muito claro que nós temos livre-arbítrio e que você tem o direito de escolha. Ele te deixou essa função, você que vai escolher. A palavra de Deus está sendo pregada para todo mundo, mas a Bíblia diz que quem crer e for batizado será, quem não crer já está o quê? Condenado. Essa semana a gente teve uma briga grande por causa da abertura das Olimpíadas, né? Onde eles fizeram uma paródia da Santa Ceia, não é a primeira vez que fazem isso, o mundo LGBTQY, né? XG+, plus, colocando lá uma drag queen, alguns travestis, mulheres, enfim, imitando a imagem da Santa Ceia, que foi pintada aí por um pintor famoso, um quadro da Santa Ceia, que na verdade não era um quadro da Santa Ceia, né? Nunca foi, mas, ok, ele tem um simbolismo histórico. E tá a maior briga, todo mundo brigando, porque a França fez algo que já aconteceu no Brasil, que há pouquinho tempo, né? Um grupo de teatro, não me lembro bem, de manifestantes, fez algo parecido, semelhante. Mas enfim, essas pessoas conhecem o Evangelho? Sim ou não? Sim, ou claro que conhece. Quem não conhece o Evangelho nunca ouviu falar dele. Mas quem conhece zomba? Então, quando você acha, e a Bíblia nos aconselha no Salmo de número 1, verso 1, 2 e 3, ele fala sobre os escarnecedores. Não fala? Ele fala: não se assente na roda dos escarnecedores. Eu vou perguntar para você, quem aqui assiste às Olimpíadas? Não deveria, você está fazendo o que lá? Eu vi uma reportagem da Folha de São Paulo, uma jornalista dizendo que a única convicção que as pessoas têm que ter é que as Olimpíadas não é um ato cristão. E ela está falando a verdade. Não é, irmão. Então você está fazendo o que lá? É o que eu pergunto para você. Se você não assistisse às Olimpíadas, você não estaria ofendido com o que eles estão fazendo lá. Concorda comigo? Eu não assisti e eu não vi. E para ser sincero para você, eu nem sabia que estava tendo Olimpíada. Se não fosse a briga por causa dos uniformes da seleção brasileira, né, da cafonice dos uniformes que eu vi numa passagem aí no Instagram, eu nem saberia que estava tendo Olimpíada, não sabia. Porque eu não assisto isso, eu não assisto a Rede Globo. Eu não assisto esses canais da Rede Globo. Mas tem muita gente que assiste. Ainda. E isso é uma pena. Ainda. Está cheio de crente assistindo novela. Está cheio de crente vendo o Jornal Nacional. E eu pergunto para você, você está fazendo o que lá? O que você está fazendo lá? Eles são os escarnecedores. A Bíblia diz: não se assente à roda dos escarnecedores. O Evangelho está sendo pregado a todo mundo. Todos. Nós estamos vendo um tempo em que a Bíblia está sendo proibida nas câmaras municipais, por exemplo. Nas assembleias legislativas. Por mandamento da justiça, que alega que o nosso país é laico, porém ele não é laicista, né? Porque o nosso país tem mais de 90% de cristão, da população brasileira, eu acho que é 92 ou 3, não tenho bem certeza.
E eles tiram por alguém se ofender, e isso também é comum em virtude do tempo em que estamos vivendo, porque quanto mais se aproximar a vinda de Jesus, pior vai ficar, né? A gente nem está tendo perseguição ainda, nem está tendo ainda, como a gente vê na África, por exemplo, em outros lugares, né? A gente está falando de perseguição religiosa. Então, Jesus, ele saiu para lançar a semente está lançada sobre todos. E todos estão ouvindo a pregação do Evangelho. E a maioria dessas pessoas que estão nesses grupos anticristãos, como as feministas, por exemplo, né, que são a favor do aborto, eles são contra os cristãos. Mas a gente vê muito crente, pelo menos que diz ser crente, nas igrejas ou até mesmo denominações religiosas, que apoiam eles. Não vê? Não tem um pastor, chefe de uma igreja gigantesca que é a favor do aborto? Sim ou não? Sim. O pastor Edir Macedo é a favor do aborto. E ele fala isso claramente para quem quiser ouvir. Para quem quiser ouvir, o vídeo dele está no YouTube, é só você escutar. Não está cheio de gente na Igreja Universal? Não é uma das maiores do Brasil? Então o que é que a gente está vendo? Eu pergunto para você. Eles não têm o direito de estar lá? Claro que tem. Eles não ouviram o Evangelho? Sim. Mas então por que eles estão lá? São perguntas que as pessoas deveriam fazer, mas ninguém faz porque ninguém se importa. Então quando você acha que o Evangelho não está sendo pregado, que as pessoas não conhecem o Evangelho, você está redondamente enganado. Eles conhecem sim, só que eles não querem viver o Evangelho de Cristo, eles querem viver o Evangelho deles. Porque a gente está vendo um crescimento exponencial, por exemplo, de igrejas inclusivas. Não é? Igrejas inclusivas. Elas estão aí. Só não vê quem não quer. Nós vemos a igreja americana Wesleyana, por exemplo, onde quem ganhou a presidência é uma mulher LGBTQ. Onde eles estão aprovando a instalação de ministros nas igrejas gays. Quem sustenta essas igrejas? Os fiéis. Os fiéis estão lá? Sim, por quê? Porque eles falam, aqui é a minha igreja. E eles vão para o inferno na sua igreja. E você vai dizer que eles não conhecem o Evangelho? Eles estão fazendo o que na igreja? É só uma pergunta. Agora nós poderíamos olhar em outra direção, e nós estamos falando da semente que é lançada para todos. Eu estou te dando exemplos práticos, porque você acha que as pessoas mundanas e que não conhecem o Evangelho são as pessoas que estão dentro dos prostíbulos, mas não é isso aí que acontece não, eu estou falando de igrejas. A gente tem igrejas onde as pessoas vão para fazer campanha de prosperidade, onde as pessoas vão para comprar bíblias, onde as pessoas vão para comprar CDs, onde as pessoas vão para comprar pastel, onde as pessoas vão para participar do comércio aplicado dentro delas, ou do lado de fora. Mas Jesus disse, a casa do meu pai não é casa de comércio. Então se tem comércio, ela não é de Deus. E as pessoas ficam horrorizadas com isso que eu estou falando. E dizem, não, mas a minha igreja vende livro, vende isso, mas ela é de Deus. Não é, irmão. Jesus foi claro, a casa do meu pai não é casa de comércio. É Bíblia isso, você pode até não gostar, mas é a palavra de Deus. E nós somos separados como? Pela palavra de Deus. Veja o que Jesus disse, quem crer e for batizado será, quem não crer já está. Então quem não crê naquilo que Jesus disse é quem? Você já se perguntou isso? Quem são os que não creram? Quem são aqueles caras que estão descritos no Evangelho de Mateus, que dizem, Senhor, Senhor, em Teu nome eu curei os enfermos, Senhor, Senhor, em Teu nome eu expulsei os demônios, Senhor, Senhor, em Teu nome eu conduzi as Tuas igrejas, as Tuas ovelhas, e eu vos direi, não vos conheço, maldito, apartai-vos de mim. Quem são esses? Quem são esses? Você nunca se perguntou? Isso não assusta você?
quando você vê sinais da volta de Jesus Cristo por todos os lugares. Estamos vendo sinais da volta de Jesus por todos os lugares. Mas as pessoas não prestam atenção que os tais aos quais a Bíblia se refere, eles estão dentro das igrejas, não estão fora. Todo mundo conhece a palavra, irmão. São pouquíssimos os lugares onde o evangelho não foi pregado. Pouquíssimos os lugares hoje em dia. Antigamente, 20 anos atrás, mais ou menos, eu ainda estava nas Assembleias de Deus, eles falavam sobre uma janela 1040, longitude e latitude, que é um lugar onde não foi pregado o evangelho, segundo eles. Mas hoje a internet vai em todo lugar. A internet está em todos os lugares. Eu não sei se você sabe, o YouTube tem uma ferramenta que você clica lá, ela traduz tudo que eu estou falando, a pessoa fica lendo em legenda. Tudo que em qualquer língua. A pessoa está nos Estados Unidos, ela traduz para o inglês. Se está na França, para o francês e assim sucessivamente. São pouquíssimos os lugares onde de fato as pessoas ainda não ouviram o evangelho. Pouquíssimos os lugares. Não é? Então, quando nós lemos um texto onde Jesus traz uma figura de linguagem, dizendo que um semeador saiu para semear, e ele dá para nós 4 definições, e dessas 4 sementes apenas uma prosperou, as outras 3 morreram. Eu espero que você preste bem atenção no texto que você está lendo, porque ele está explícito. Olha o verso 3. Falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. 4. Quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Outra parte, 5. Caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu, porque não tinha terra funda. 6. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. Então teve uma parte que as aves comeram, teve uma parte que caiu no meio das pedras, e teve uma parte que caiu no meio dos espinhos. De 4 partes, de 100%, 75% da palavra que foi pregada se perdeu. Só 25% prosperou. E você acha que todo mundo vai para o céu? É isso que você acha? Isso que você acha? Quando a gente vê o verso 18, vem comigo, Gabriel, diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. 19. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e a arrebata o que foi semeado no seu coração. E esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Então, quem é que tira a palavra do coração das pessoas? O diabo. A pessoa já foi evangelizada. E a maioria dessas pessoas que está cometendo essas blasfêmias, essas afrontas contra a palavra de Deus, é ex-crente, filho de crente, desviado. Sabia? Eles não são gente que nunca ouviram o evangelho. Isso é um ledo engano, irmão. Não ache isso. A maioria delas atribui a Deus as coisas ruins que acontecem. Você encontra isso nessas pessoas que se chamam ativistas, né? Eles dizendo assim: se Deus de fato fosse esse Deus bom, o qual vocês pregam, por que que as bombas matam as crianças na guerra? Você já ouviu isso? Se Deus fosse tão bom, quando alguém morre num assalto, num homicídio, num acidente de avião, de carro ou em alguma coisa nesse sentido, as pessoas atribuem a Deus aquela situação. Dizendo: não, se Deus de fato fosse o Deus que você prega, aquelas pessoas não teriam morrido. Ah, aquela bomba não teria caído. Caiu um míssil essa semana, esse final de semana lá em Israel, matou 11 crianças, estavam jogando bola. A culpa é de Deus? É isso que vocês vão dizer? A culpa é de Deus,
que os caras em guerra lançaram um míssil talvez tenha sido até por azar, né? Eu não sei se a palavra certa seria essa. Não tenho nem mirado, porque esses mísseis deles não tem mira, né? Eles lançam aleatoriamente, aonde cair, caiu. E tenha sido por uma infeliz coincidência que caiu numa quadra de futebol onde tinham crianças jogando bola. Mas poderiam ser idosos reunidos numa aula de tricô, ou poderiam ser idosas reunidas numa aula de culinária, não importa. Não é porque é uma criança, ou é idoso, ou é alguém que a alma desta pessoa é mais importante do que a das outras. Esse é um ledo engano. Isso aconteceu porque o homem, com o seu coração maligno, resolveu fazer guerra. Não é? E o mundo é assim. A Bíblia diz que o mundo jaz ou morre no maligno, porque o mundo é do maligno. O diabo é que comanda esse mundão aí no qual eu e você vivemos. E as coisas ruins que acontecem não são por culpa de Deus. Quando acontece uma coisa ruim na sua vida, por exemplo, normalmente você fez uma escolha para gerar aquilo na sua vida. Não é? Normalmente você fez uma escolha ruim. Você vai viajar, o pneu do seu carro está careca e você irresponsavelmente sai na estrada. Chove, desliza, bate o carro, morre e fala: olha o que Deus fez. A culpa é de Deus? Porque alguém irresponsável saiu na rua com um pneu careca, com um carro estragado, ou quem sabe até por uma infelicidade pegou uma mancha de óleo, ou alguma coisa assim. A Bíblia diz que no mundo teremos o quê? Aflições. Essas são as aflições das quais Jesus disse para mim e para você. Você acha que todo mundo é eterno? É isso que você acha, que ninguém vai morrer? Não. Quando chegar o momento de você morrer ou de eu morrer, cara, pode ser num acidente de carro, vai cair, bater a cabeça, se engasgar com um pedaço de carne, não interessa. É um meio para que se cumpra aquilo que tem que acontecer. E as pessoas não conseguem entender isso e querem atribuir a Deus, não é? Uma situação ou circunstância que ele muitas vezes não tem nada com isso. Então, o diabo, ele tira do coração das pessoas aquela palavra que lhes foi pregada. Você quer ver uma coisa que acontece é muito comum, por exemplo, quando a palavra que está sendo pregada ofende a pessoa. Não é? O pastor vem aqui, por exemplo, isso é muito comum comigo, né? E usa um exemplo para exemplificar o texto. Eu trago para o dia de hoje e mostro uma instituição religiosa que faz isso que a Bíblia está dizendo que não pode fazer. E se tem alguém me ouvindo, tem alguém ouvindo a mensagem e vê eu citando, a pessoa simplesmente se levanta e fala: eu não vou mais escutar esse cara que ele está falando mal da minha igreja. Ao invés dela ouvir a palavra de Deus, ver que aquilo lá está errado e ela sair para ter uma oportunidade de ser salva. Então a religião vai levar muita gente para o inferno, muita gente. Veja, a Bíblia diz que é 75% dos que ouvirem a palavra vão para o inferno. Está escrito aqui, irmão. 75% dos que ouvirem a palavra de Deus vão se desviar, não vão para o céu. É só 25% que vai, de todos que ouvirem o Evangelho. Isso segundo esse texto. Não é? Então é fácil viver a palavra de Deus? Sim ou não? Não. Não. É fácil você assumir a responsabilidade pelos teus atos? Sim ou não? Não. Não é? É difícil. Mais fácil você atribuir a outros ou à sorte uma coisa errada que você fez. É mais fácil. Mas você assumir a responsabilidade, dobrar os seus joelhos na presença de Deus e falar: Senhor, me perdoe porque eu pequei. Não é? Isso aí é difícil. Mais fácil dizer: Senhor, Senhor, me perdoe, mas eu não tive culpa, porque foi o fulano ali que levantou a minha ira e daí eu fiz aquilo. Não é assim que a gente fala? Foi o cachorro que estava meio nervoso, me mordeu, daí me deixou com raiva, eu fui lá e quebrei aquele vidro. A gente sempre atribui a culpa a outrem. Sempre foi os outros, nunca fomos nós.
que nos deixamos dominar pelo mal, pelo espírito da ira, da contenda, da raiva, da confusão. Fácil é você apontar o dedo para os outros, difícil é você apontar para si mesmo. Difícil é você fazer uma reflexão em função de algo que você fez e não está certo. E você se arrepender e pedir perdão, isso aí é difícil. Já não é fácil. Mas ser crente para ir morar no céu também não é fácil, é difícil. É muito difícil, não é fácil. Então, nós vivemos ouvindo a palavra de Deus, porém, precisamos colocá-la em prática na nossa vida. O apóstolo Paulo disse que não devemos ser ouvintes indolentes, mas sim crentes praticantes. Ele continua no verso 20: porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Quanta gente que se ofende por causa da palavra, não é? Quando começa a perseguição, as dificuldades, a luta, porque ouve o evangelho e fala: nossa, que coisa mais linda, encontrei Jesus, eu vou ser crente, né? Eu vou ser crente. Aí então começa a orar, começa a jejuar, começa a abandonar as coisas do passado, e aí o diabo pega um porrete e começa a dar nas costas do camarada, tira o emprego, né? E ele sai e fala: não, louvado seja o Senhor, Deus me deu, Deus tirou, não é? Fecha as portas, o irmão entrar na prova, mas ele vai, Deus me deu, Deus tirou. Aí o diabo vem e dá uma nas costas da mulher dele, a mulher vira e fala: cara, não quero mais saber de você, pega, vai embora, leva os filhos. E aí? Vai continuar orando e jejuando? Ou vai arregar? A maioria arrega. A maioria abre mão daquilo que Deus lhe deu para fazer e vai embora. O amor é só com amor. Se for com guerra, não vai. Crentes frouxos, sem duração, sem durabilidade, não é? Não é um crente duracell. Nunca acaba a sua bateria, né? Enquanto as outras acabam, ele continua correndo, trabalhando. Lembra da propaganda da pilha Duracell? O ursinho com a outra pilha parava e a Duracell continuava, não parava, não parecia que era eterna, né? Claro que não era bem assim, mas na propaganda parecia ser. As pessoas, quando recebem um não, desistem. Se recebe uma palavra dura, desiste. Se entra numa dificuldade, desiste. E não persevera. Não persevera. Mas o livro de Apocalipse, Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Porta larga, porta estreita. Então a palavra de Deus, ela precisa descer nas nossas vidas e ela precisa ter durabilidade, ela precisa durar para sempre. Durar para sempre. Não importa o que acontecer, quem morrer, quem cair, quem trair, se cair uma bomba, acontecer uma guerra, fome, não, cara, se tiver alguma coisa para afastar você do amor de Deus, você não é digno de morar no céu. Qualquer coisa que seja mais forte do que o amor que você tem por Cristo, mostra que você não é digno de morar no céu. Qualquer coisa. A Bíblia diz isso. Aflição, tristeza, não diz? Pobreza, a enfermidade. Olha o exemplo de Jó. Não é? Olha o exemplo de Jó. Ele está lá ferrado, enfermo. A sua esposa vem, querida, e diz: cara, abandona logo esse teu Deus aí e morre. Não é isso? E ele disse: você fala como uma louca mulher.
Eu vivi todos os dias bons na presença de Deus e me alegrei. Se agora Deus trouxe os dias maus, blasfemarei? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Jó perseverou até o fim. E a Bíblia diz que o fim dele foi qual, irmão? Qual foi o fim de Jó? Deus restituiu tudo que ele tinha em dobro. Porque ele não desistiu no meio do caminho. E nem a enfermidade, nem a perda da família, nem o fato da sua mulher ir embora, dele ser zombado, dele ser zoado, dele perder tudo que tinha. Nada fez ele se afastar do amor de Deus. Porque o seu amor era duradouro. Porque o seu amor era verdadeiro. E eu vou dizer uma coisa para você, escute bem o que eu vou te falar. Quem ama não vai embora. Escute isso que eu estou te falando. Quem ama de verdade não vai embora, fica e morre. Aprende isso aí com o teu pastor. Se você ama a tua pátria, você não foge dela, você fica, luta e morre, mas você não vai embora. Se você de fato ama ela. E eu estou falando do céu, eu não estou falando do Brasil. Você de fato ama a tua pátria, você está disposto a dar a tua vida por ela. Quem não ama, vira as costas e vai embora. Amém? 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Você precisa dar frutos. Você precisa dar frutos. Se você é uma árvore frutífera plantada no jardim de Deus, você precisa dar frutos. A Bíblia diz no Salmo 92 que até mesmo na nossa velhice daríamos frutos e frutos doces. Ou seja, não é para dar qualquer fruto. Não é qualquer um. Você pode ser até um limão. Aí tem que ser um limão cheio de suco. Cheio. Você tem que ser um limão de qualidade. Você não pode ser um limão seco. Você já pegou um limão que você foi espremer assim, não sai suco? Que decepção, né? Não é? Você pega aquele limão bonitão, você vai lá, corta ele, quando você vai espremer, ele está seco. O que você faz com ele? Joga no lixo. Você não pode ser um crente seco, que não tem suco, que não tem doce. E se for azedo, tem que ser bem azedo, para azedar tudo. Porque até este tem utilidade. Não tem? Se você for um limão bem azedo, você põe no leite, faz o quê? Vira queijo. É fruto. Você está um fazedor de queijo, irmão. Você presta para alguma coisa para o reino dos céus, independente do que seja. Você pode ser a unha do dedinho do corpo de Cristo, mas você está lá, é isso que importa. Você faz parte desse corpo, você anda na presença de Jesus, você vive na presença de Jesus, você está com Jesus. Você não é só um carrapato que anda trepado no boi, tomando o seu sangue, não é? E quando acha um animal mais novo, pula no outro e vai embora. Não é assim? Está cheio aí disso. É cheio, irmão. É cheio de carrapato aí. Crente carrapato. Está grudado só para tomar sangue, só para se alimentar, só para se utilizar daquilo que tem Deus disponibiliza. Não é? Da bênção, da cura, do milagre, da revelação. Mas ele é só um carrapato. Ele não faz parte do corpo, porque ele não ama. E a Bíblia diz que você pode fazer de tudo. Se você não tiver amor, não vale nada. Você pode dar o teu corpo para queimar, diz a Bíblia. Se não tiver amor, não vale nada. E os crentes carrapatos são esses. Eles estão grudados no corpo. Eles tomam o sangue do corpo. Eles se utilizam da força do corpo. Eles andam nas costas do corpo. Mas eles não amam. Eles não amam a Cristo. Eles não amam os irmãos. Eles não amam a igreja de Cristo. Não. Eles apenas se utilizam dela
frequentam ela, estão nela, mas não fazem parte dela. Não faz parte. É como Mateus 25, que trata sobre a parábola das 10 virgens. Existiam 5 que tinha só um pouco de azeite. Chegou a alta madrugada, acabou. Acabou. Pagou o fogo. Pouca duração. Não é? Só tem fogo enquanto está na boa. Entrou na ruim, acabou o fogo. Acabou a fé, acabou tudo, não tem mais. Já era. Enquanto está na boa, está pegando fogo, está pulando, falando em língua estranha, dando glória a Deus, dando testemunho, entrou na prova, sumiu, acabou o crente. Não tem mais. Se recebeu uma palavra contrária ao que ele pensa, ele não se anula. A Bíblia diz, quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Mas as pessoas não fazem isso. Se você pregar uma mensagem que ela não gosta, ela levanta, vai embora e não volta nunca mais. Porque ela não negou-se a si mesma. Ela está dentro da igreja, mas ela quer que a palavra seja de acordo com o que ela acha, de acordo com o que ela pensa, de acordo com o seu entendimento. Mesmo que ele seja errado. Mesmo que ele seja errado. Então, negar-se a si mesmo é abrir mão da prerrogativa de ter vontade. Tomar o que tiver. Ontem eu fui tomar uma xícara de café, estava lá no sítio. E o café estava doce. Eu não sabia. E eu coloquei mais açúcar. Porque sempre está sem açúcar. Mexi. Quando tomei, estava melado. Aí eu fiquei com vergonha, porque estava cheio de gente na mesa. E tomei. Não ia jogar fora a xícara de café, ficou bem doce. Aí tomei. Eu ia comer um pedaço de bolo na hora do café. Aí não comi o bolo, porque se eu comesse eu ia cair duro. Ia me dar um dumping e eu ia cair durinho. Eu não comi, segurei minha onda. Aí tomei o café. Tomei pelo menos a metade, porque guloso, né? A gente faz uma xicrona, estava bem frio. Ontem de noite lá estava 8 graus, bem frio. A sensação térmica estava mais baixa. Então eu tomei um pouquinho para baixar. Eu peguei a outra garrafa que o irmão fez, que estava sem açúcar. Falei, esse café está sem açúcar? Tá. Já melhorou. Você tem que aprender a beber daquilo que Deus dá para você. A comer aquilo que Deus dá para você. Parar de reclamar. Murmurar. Se contentar com aquilo que você tem. A Bíblia diz que tudo aquilo que você tem é bom, desde que com contentamento. A gente tem que aprender a se contentar com aquilo que nós temos. Que aprender a se contentar, irmão. Não tá bom? Já esteve muito pior, né? Não? Já foi muito pior. E a gente não reclamava. Agora que tá bom, talvez ainda não esteja do jeito que você gostaria que estivesse, mas já melhorou bastante. Eu tenho falado isso aqui para todo mundo. Nós estamos usando roupa limpa, todo mundo tomou café, todo mundo almoçou. Você pode ter comido só um pãozinho com margarina ou com manteiga, como eu comi de tarde, só um pãozinho com manteiga. Quentinho. Que não quis sair para comprar pão, a Manuela esquentou na frigideira um pãozinho velho lá, manteiguinha, beleza. Ah, friozinho, né? Tomando um café bem quentinho, tá tudo bem. Vou reclamar por quê? Por quê, irmão? Se quem não foi comprar pão, fui eu. Eu vou reclamar? Então nós temos que aprender a viver aquilo que nós temos, um dia de cada vez. E aprender a dar glória a Deus. Ontem, eu estava passeando no mato, lá no sítio. Tinha perdido uma lanterna. Tínhamos comprado 2 lanternas grandes, perdeu uma e ninguém achava, nunca mais achou. Faz mais de 1 mês e meio que perdeu a lanterna. E eu estava andando no mato procurando pinhão, dando assim. Eu estava chutando as coisas. E bati com a cabeça na árvore. Eu estava olhando para o chão. Bati num galho. Quando eu fiz assim, a lanterna estava pendurada na árvore assim. Ó. Tinha um galho e alguém foi ali, pendurou a lanterna, esqueceu e foi embora. E eu achei ela
bati no galho, eu brinquei até. Eu falei, acho que foi o anjo que empurrou minha cabeça para eu bater ali, para eu ver a lanterna. 1 mês e meio que estava ali. E eu apertei e não estava funcionando. Falei, glória. Glória. A lanterna boa. Eu cheguei em casa, falei, olha aqui o que eu achei. Meu Deus! Achei que alguém tinha roubado. Falei, pois é. Na verdade, alguém perdeu, né? A gente pode encontrar o que está procurando quando menos espera. Sabe, hoje eu acordei 4 horas da manhã. E eu fui orar. E fiquei até as 5 e pouco, quase 5 e meia orando hoje. A hora que eu fui dormir estava muito frio. E a nossa casa no sítio, a gente mandou lixar o assoalho. E daí o cara passou um produto químico, não dava para dormir lá. Eu dormi na casa de baixo. Ela é bem fria. E aí as cobertas eram as que estavam lá embaixo, as fininhas. Aí eu peguei 6 cobertas, empilhei. Coloquei calça, meia. Estava muito frio, estava com muito frio. Fui dormir bem quentinho. Quando eu acordei 4 horas, eu estava com calor. Parecia, se fosse uma menina, ia dizer que eu estava na menopausa. Ou se fosse um menino, na andropausa, né? Muito calor. Acordei 4 horas. Levantei, tirei a calça, tirei a meia, tirei 3 cobertos, fiquei só com 3. Aí levantei, tomei uma água, e a hora que eu deitei de novo para dormir, estava assim, ó. Falei, Jesus, é para eu orar, né? Então eu levantei e fui orar. Eu orei bastante. E acordei hoje cedo, bem cedinho. Saí para andar de novo. Andei 9 horas mais ou menos, a hora que eu saí, voltei para casa, era meio-dia. Fiquei mais quase 3 horas andando no mato, para lá, para cá. E orando. Porque o meu coração está inquieto. E o pior, eu não sei porquê. Mas eu estou vivendo isso já faz uns 2 ou 3 dias. Uma inquietude é algo espiritual. E certamente tem alguma coisa aí para acontecer que eu não sei o que é. Mas eu estou sentindo isso já no mundo espiritual. Então eu levantei, eu fui orar e eu tenho orado, buscado a Deus, para não ser pego de surpresa. Eu tenho dito a Deus, Senhor, não permita que eu seja pego de surpresa. Com nada. Avisa antecipadamente. Orando pela igreja, pelos meus obreiros, por todos. Passei a noite orando, amanhã orando, porque eu não quero ser pego de surpresa. E a palavra de Deus acabar ficando infrutífera na minha vida. A palavra de Deus, ela tem que frutificar até mesmo na minha oração. E eu entendi o sinal que Jesus me deu. Eu entendi perfeitamente o sinal que Jesus me deu. E sei que algo está vindo. Né? Algo está vindo. Você escreve aí o que eu estou te falando. Então, nós lemos o verso 22, que diz: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O que é uma palavra de Deus infrutífera? É um lugar onde não tem milagre, não tem transformação. É uma palavra que está sendo pregada, mas é infrutífera. O que gera essa falta de frutificação? A busca pelo dinheiro. Está escrito aqui, ó. Os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas. Então as pessoas começam a ir para a igreja para prosperar. As pessoas começam a ir para a igreja para fazer campanhas intermináveis, para comprar a sua casa, para restaurar a sua vida financeira, para isso, para aquilo, e não para adorar a Deus. E a sua vida espiritual começa a ficar infrutífera. A sua oração parece que não é ouvida mais, as coisas deixam de acontecer, e o livro de Salmos diz que um abismo traz outro abismo e cada vez o buraco fica maior. Um buraco traz outro buraco. Ou seja, um passo na direção errada traz outro passo na direção errada e cada vez você está mais longe de Jesus. E não percebe.
Porque a tua mente foi cauterizada. Cauterizada. Por quem, pastor? Satanás. Satanás. É ele que está arrancando a palavra do coração das pessoas. Nós estamos lendo isso aqui. Amém? Nós temos a quarta semente que foi lançada no verso 23. E ela diz assim: mas o que foi semeado em boa terra, esse é o que ouve a palavra e a entende e dá. Pergunta, olha para quem está do teu lado e pergunte para ela: você tem dado frutos? Pergunte aí para o irmão. Irmão, você tem dado frutos? Você tem dado frutos? Eu já disse que o fruto pode ser limão, né? Não importa. Mas você tem que ser um bom limoeiro. Né? Você tem que ser um bom limoeiro. Um bom limoeiro. Um bom limoeiro. Amém? Eu até colhi limão para trazer para vocês hoje. Mas eu esqueci. Esqueci em casa. Eu colhi 2 sacolas de limão, porque os limoeiros estão cheios de limão. Eu falei, vou colher o limão, vou levar para a galera na igreja, vou deixar lá, como a gente costuma fazer. Lá em Curitiba eu faço sempre isso. Tem uns irmãos que têm sítio, eles levam as caixinhas, deixam na porta, te deixam mais sacolinha, na hora de ir embora, cada um pega um pouquinho e leva para casa, né? Faz sempre. E eu colhi para trazer e esqueci. Porque eu estava na metade, falei, puxa, tio Gerson, esqueci o limão. Agora vai ficar para a semana que vem. Se eu lembrar, semana que vem eu trago o limão para vocês, tá? Mesmo, pensa num limão gostoso, que é limão rosa, né? Bem gostoso, muito suco, é muito bom. Nosso limão lá, muito bom. Os nossos pés produzem muito, graças a Deus. Jesus é bom. Só tinha pé de limão no sítio. Só, não é nada. Mas pensa uns pés bons que dá um monte de limão e o limão chega a ser doce. É esplêndido. Então, se só tiver pé de limão, irmão, é que seja um bom limão. Seja um bom limão. A gente precisa dar fruto. E o fruto precisa ser bom. Que decepção é quando você vai colher um fruto e ele não é bom. Você vai comer uma banana. A gente quando estava no Egito, eu e o Tiago, a gente ia comer fruta, não comia. Sabe por quê? Tem doce. A gente ia comer banana. Cara, você já imaginou uma banana que não tem doce? No Egito é assim. A banana não tem doce, as frutas dos caras não tem doce. Não é igual a nossa. O fruto tem que ser doce, irmão. Você come ele com, né? É uma alegria até você comer uma coisa bem docinha, bem gostosa. Agora imagina, você vai comer uma banana, não tem doce, não tem gosto de banana. É ruim. Parece até um absurdo o que eu estou te falando, né? Mas é verdade. É verdade. As frutas que eles têm para você comer no hotel não são boas, são ruins. Não são doces. Não tem esse caldo que a gente tem aqui, que você come a fruta, aquela escorre pelo canto da boca assim, né? Ah, essa coisa boa. Não tem isso aí lá, irmão. Ele tem a fruta, mas não é doce. Por isso Jesus falou que não adianta dar fruto. Tem que ser doce, porque senão ninguém come, irmão. Então nós precisamos gerar frutos doces, nós precisamos ser multiplicadores da palavra de Deus, mas para isso nós precisamos o quê? Entendê-la. Nós precisamos entender a palavra de Deus. Por isso a gente precisa ouvir ela com atenção, o pregador precisa falar devagar, de maneira clara, se utilizando de palavras simples, para que você possa entender. Quando você sair da igreja, você sai levando uma lição no teu coração, sabendo exatamente o que Deus falou para você, exatamente o que você deve fazer, exatamente como você deve passar a se comportar. Por quê? Porque você entendeu a palavra. Por isso a Bíblia diz que nós devemos prestar a Deus um culto o quê? Racional. Não é um culto emocional, irmão. A Bíblia nunca diz para você vir na igreja, ficar de joelho e ficar chorando o culto inteiro. Ah, mas a presença de Deus está tão forte, eu chorei o culto inteiro. Tá legal, mas o que você entendeu da palavra? Nada. Você só chorou. Por quê? Porque você está prestando um culto emocional. E a Bíblia diz que nós devemos prestar um culto
Racional. Eu não estou dizendo que você não pode chorar. Quer chorar, chora. Não chorando no meu ouvido, tá ótimo. Né? Tem duas coisas ruins, né? A pessoa ficar chorando no teu ouvido e o galo cantando perto da tua cama, né? É horrível. Melhor que o galinheiro seja longe. E quem chore, chore longe. Então nós precisamos prestar um culto o quê? Racional. Nós precisamos entender a palavra de Deus. E então quando nós entendemos, o que vai acontecer? Nós vamos dar fruto. Você vai frutificar como uma árvore. Quando você recebe a palavra de Deus, você é como se você estivesse sendo adubado. E aquele adubo vai fortalecer você, vai fazer você dar frutos e vai fazer você dar frutos doces, frutos aproveitáveis para a obra de Deus. E assim você, como uma semente, vai produzir 100 ou 60 ou 30. O que é que ele está falando nesse texto? Pastor, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu ouvir o Evangelho, eu aprender e crer nele, toda vez que eu for falar de Jesus para alguém, outra pessoa vai se convencer da verdade que eu conheço. Então eu vou gerar um fruto para Jesus, outro fruto para Jesus, e quem sabe eu gere 30 frutos. Outros vão gerar 60, outros vão gerar 100 e outros vão gerar milhares. Mas se você gerar um só, irmão, só um, se você conseguir levar você para o céu, que já é muito difícil. Não é isso? O apóstolo Paulo fala isso. Ele disse que ele reduzia o seu corpo à escravidão através do jejum e da oração, para que ele, sendo um pregador do evangelho, no final da sua vida não fosse desmerecido de entrar no céu. Escute isso, porque tem gente que acha que tem o privilégio de ir para o céu, que foi escolhido para ir morar no céu. Isso é mentira. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será. E veja que a frase está no singular, não é no plural. Então Jesus não vai dizer assim: vai lá e traz a igreja do Porto de Cristo inteirinho, salva todo mundo. Não é assim. Jesus vai dizer para o anjo: vai lá e traz a minha igreja. A igreja somos nós. Unidos formamos a igreja. Juntos somos a igreja. Amém? Fique em pé que eu quero orar por você. Feche os seus olhinhos. Inclina a sua cabeça que a gente vai orar. Papai do céu, em nome de Jesus, meu Deus, eu quero te agradecer a oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui hoje reunidos na tua presença em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor traga para nós o entendimento da tua palavra e que a tua palavra possa descer, Senhor, revelada de fato aos nossos corações, para que todos nós possamos entendê-la, Jesus, para que todos nós possamos compreendê-la, para que todos nós, Senhor, possamos viver a tua palavra e então possamos gerar os frutos aos quais a tua palavra se refere. Nós possamos ser uma árvore, Senhor, com muitos frutos e frutos doces. Que possamos ser multiplicadores dessa semente que foi lançada no nosso coração. Que o nosso coração possa ser uma terra fértil, Jesus. Nós possamos ser usados como multiplicadores do teu evangelho, propagadores da tua palavra. E assim, Deus, possamos receber o nosso galardão lá no céu por tudo que fizermos, falarmos e pensarmos aqui na terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você quiser, você pode dar uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Sente-se, por favor, tome o seu assento. A gente vai recolher as ofertas que vocês trouxeram, e se vocês trouxeram, levante a sua mãozinha aí. Há um aceno que os irmãos vão entregar o envelope. Você que está em casa já está recebendo as referências bancárias aí, pode mandar também a tua oferta, o teu dízimo, caso queira. Glória a Deus. Jesus é bom.
Meu Deus. Eu vou orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os ofertantes e dizimistas da tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que trouxe a sua oferta, pode se levantar e vir trazer aqui, por favor. Amém, igreja? Coloque-se em pé, por favor, vamos orar, agradecer a Deus, feche os seus olhinhos. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer a oportunidade que nos deu, muito obrigado por esse domingo na tua presença. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa semana, que o Senhor abençoe o nosso povo, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe, papai, todos nós tenhamos uma semana abençoada na tua presença, que sejamos, meu Deus, alcançados pela tua graça. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa casa, que o Senhor abençoe as nossas famílias, os nossos filhos, a esposa, o marido, em nome de Jesus, meu Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, sobre o nosso trabalho, a empresa, aquilo que fazemos, aquilo que temos, seja, meu Deus, abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos dar muitas vitórias nessa semana, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, dar para nós essa semana uma semana diferente, uma semana melhor, uma semana mais intensa. Que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar na entrada, na saída. Meu Deus, que o Senhor possa nos dar saúde, que o Senhor possa nos dar capacidade de pensar, de raciocinar e, portanto, existir como ser humano, como pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe cada um dos irmãos que vai viajar, que vai pegar a estrada ou o avião, que o Senhor possa guardá-los, protegê-los, livrando-os, meu Deus, de todo o mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Abra suas mãozinhas assim, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, agora e sempre. Todos dizem: vamos em paz em nome de Jesus. Deus abençoe todos nós.